boa noite, boa noite! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso episódio do JetaCast dessa noite. Nós vamos receber uma convidada muito especial e eu vou fixar para vocês aqui qual será o nosso tema incrível dessa noite. Descubra a imagem que vende. Eu vou dar um tempinho para vocês compartilharem essa live com a sua equipe de vendas, porque vocês vão economizar milhões, zilhões, trilhões em aulas. O que a gente está trazendo para vocês hoje é muito diamante. É uma pessoa que simplesmente fala sobre a nossa primeira comunicação. Já já ela vai estar aqui com a gente. Então, enquanto isso, eu vou aguardar vocês aqui encaminharem essa live para 8 pessoas, que é o nosso número aqui. Hoje vai ferver, Jerônimo Olavo. Então, vamos encaminhar essa live para 8 pessoas. É só clicar no aviãozinho e encaminhar para 8 pessoas que trabalham com vendas. E para quem acha que não trabalha com vendas, eu vou contar uma coisa para vocês. Desde que nós nascemos, nós vendemos. Sabe o bebê? Quando o bebê abre aquele bocão e chora, querendo dizer pra mãe se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com medo, se ele tá com dor, ele está fazendo o quê? Se comunicando, vendendo o que ele realmente quer. Então, nós temos 2 tipos de pessoas: as que vendem produtos e serviços e as que vendem o seu tempo para sobreviver. Ou seja, 100% das pessoas que trabalham com vendas. Pegou esse cristal? Dei uma travadinha aqui, né? Então, 100% das pessoas trabalham com vendas ou algum tipo de comunicação. Mesmo aquelas que acham que estão ali atrás do computador e que não estão se relacionando com o público, essas pessoas estão vendendo o seu tempo. E isso é vendas também. Boa noite, Alex. Seja bem-vindo à nossa live. Nós estamos aguardando a nossa convidada entrar. Eu não vou apresentá-la antes dela estar aqui, gente, porque eu quero que ela receba toda a minha honra. Deixa eu ver se eu consigo enviar para ela aqui o meu convite. Gente, a nossa convidada de hoje, eu gostei de uma apresentação que eu fui numa palestra dela. O sobrenome dela já é a cara do nosso negócio. É rico, de riqueza, com 2 Cs, para ser mais rico ainda. Enquanto a gente aguarda ela, para quem tá chegando agora, clica aqui no aviãozinho e encaminha essa live para 8 pessoas que trabalham com vendas ou que tem equipe de vendas, tá? E se você tem algum amigo que é médico, encaminha também, porque 80% do público dela são médicos. E esses se descabelam quando fala de vendas. Então, você vai estar ajudando o amigo, porque a aula de hoje vale zilhões, tá? A Dani chegou, então sem mais delongas, eu quero apresentar com muita honra, vou até pegar o mini currículo dela aqui que eu não quero errar nada, a nossa publicitária, empreendedora, estrategista em marketing pessoal, mentora, palestrante, especialista em comunicação. Gente, ela é sócia franqueada no grupo Max Pro Educacional,
com atuação em gestão de processos e pessoas. Ela tem foco no desenvolvimento de líderes. Vocês estão ouvindo isso daqui? Encaminha para sua equipe agora para você economizar com cursos rasos por aí, hein? É gratuito. Gratuito. Ela também é criadora de um método que tem o nome ímpar. E ele realmente é ímpar, porque é imagem de impacto arquetípica. Ela vai explicar pra gente o que é arquetípica. Para mentorar profissionais na criação de uma marca pessoal que fortaleça os negócios. Ela é treinadora corporativa de alinhamento estratégico de comunicação, de time versus cultura empresarial. Então, sem mais delongas, eu vou aceitar. Esse é o momento que a Dani entra, gente. Entrou! E tudo bem? Tudo ótimo, e com você, minha querida amiga? Também, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Obrigada. Com vocês. A gente tem que esquecer que nesse momento a gente não a gente tá falando só entre nós, né? Estamos aqui com Exatamente. Dani, nós que agradecemos, porque aqui no Grupo Jeta 8, a gente entende que a moeda mais escassa é o nosso tempo. E ela vale mais que qualquer dinheiro. Porque dinheiro a gente trabalha e a gente conquista, mas o tempo ele nunca volta atrás. Então, eu que tenho que te agradecer de dispor desse tempo, que eu sei que é escasso para ti, para estar aqui servindo junto com a gente aí na sua metodologia, né, no seu método. E ela tem uma frase, gente, que é muito legal. Quem é visto é comprado. Conta pra gente, Dani, pra gente já iniciar esse bate-papo aqui. Quem é visto é comprado, Dani? nessa. A gente não escolhe produto que está no estoque do supermercado. A gente escolhe produto que está na prateleira do supermercado. Então, tornar-nos vistos é uma necessidade. E a gente só sabe nos tornar vistos da maneira correta quando a gente trabalha a comunicação. Quando a gente trabalha a comunicação como posicionamento e não só como uma forma de falar e ser compreendido. Então, é muito mais do que a oratória nos ensina. A comunicação é a sensação que a gente causa no outro, no interlocutor. E a exposição deste bom produto que somos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui é um excelente profissional, estudou muito para sê-lo, tem muita experiência e tem uma galera aí, às vezes, te passando a perna porque faz marketing bem feito, faz comunicação bem feita. O que eu sempre afirmo aí com a nossa frase de quem é visto é comprado, é que a depender da sua exposição, você fala sobre o seu preço, a sua precificação. Então, a exposição é importante sim, e que doa quem doer. O mimimi pode começar a correr, mas a tua imagem conta, as pessoas compram pela tua aparência. E eu não estou dizendo sobre ser bonito ou ser feio, ser baixinho ou ser alto, ser magrinho ou ser mais gordinho. Eu estou falando sobre posicionamento estratégico de comunicação, começando pela visual. Isso é importante e tem relação certamente com a nossa precificação. Perfeito, Dani. E me conta um pouquinho, Dani, dessa sua trajetória. Hoje, né? Hoje, atualmente, está muito em alta a gente falar de branding, que nada mais é do que o posicionamento, né? Todo mundo escuta branding, branding, branding o tempo todo. Mas, há alguns poucos anos atrás, a gente não tinha isso e também era um outro tipo de posicionamento, né? Quando não tinha as vendas pela internet. Então, dentro dessa trajetória, assim, me conta quem é Dani Rico, com 2 Cs, gente, que é mais rica ainda. Eu adorei essa na palestra que eu pude participar dela. Ele apresentou ela assim e assim para mim ficou. Quem é Dani Rico dentro da trajetória do marketing? Como tudo Isso é começou? bem legal, a questão de que antigamente não se ouvia falar de branding e hoje é um assunto que está tão em alta. Pelo movimento natural da evolução da comunicação, né? Antigamente, vamos colocar no máximo
8, 10 anos atrás, a sua concorrência era quem tinha uma loja do lado da sua. Hoje, a sua concorrência é todo mundo que tem uma portinha aberta aqui no digital. Então, a concorrência aumentou muito. O que antes não fazia sentido ser divulgado, ser estudado, ser conhecido para ser refletido como uma ferramenta de venda, hoje é o nosso grande diferencial. Então, antes falava-se muito sobre o seu atendimento tem que ser humanizado. Uhum, óbvio, né? O seu ambiente físico tem que ser o mais interessante possível, analisado como estratégia para o que agrada o seu público-alvo. Uhum, óbvio também. Hoje nós só temos um grande fator de diferenciação, que é quem faz o negócio nessa marca empresarial e nessa portinha aberta. Então a pessoalidade começou a gritar. A partir desse momento, a gente pode trabalhar a pessoalidade como quem quer ser pessoal, como quem está na mesa de jantar conversando com a sua avó. Essa pessoalidade não interessa no mercado de trabalho, não interessa no mercado profissional. A pessoalidade no mercado profissional diz sobre essência e exclusividade. Não é aquele modus operandi que você faz o que quer e todo mundo tem que te engolir. Isso é síndrome de Gabriela. E no mercado profissional, a gente precisa entender a diferença do que é uma comunicação profissional e do que é uma extrema pessoalidade. Então, o branding é o exato momento onde isso se contrabalanceia, onde eu trago exclusividade, a minha pessoalidade, os meus valores pessoais e começo a fazer propaganda disso, externar isso para que as pessoas se conectem com o que é mais atraente em mim e resolva a partir daí fazer negócio comigo e não com as centenas e milhares de portinhas abertas que tem aqui na internet. Então isso não é uma escolha, na verdade isso é uma necessidade do momento da evolução da comunicação que a gente vive. Bom, essa foi só a introdução. Vamos lá. Eu comecei no Tati, eu trabalhei numa mesma empresa como CLT por 16 anos. E nessa empresa eu comecei como operadora de telemarketing. E como toda empresa, quando falta uma boa comunicação interna, tudo era muito truncado. As coisas não aconteciam, né? O resultado acontecia, mas era uma rotatividade gigante de colaboradores, muita gente insatisfeita. Eu mesma pedi demissão 3 vezes, não me deixaram sair. Olha que eu nem tô falando desta geração que tem mais dificuldade de ficar no trabalho. Eu nasci em 81, né? Então eu não tinha nenhuma dificuldade de ficar em trabalho. A gente só pensa em trabalhar. E aquela empresa que foi uma casa para mim mesmo de aprendizado, muito mais do que uma escola, me ensinou o quanto a comunicação vale a pena, né? Nos quesitos de relacionamento e inclusive de pilares profissionais, né? De degraus profissionais. E ali eu digo que eu desenvolvi o método ímpar ainda CLT, porque a minha função depois de passar alguns anos como vendedora, gerente de vendas, supervisora de vendas, o meu sonho era alcançar o cargo de diretora regional. E eu percebia que muita gente que vinha depois de mim alcançava o cargo antes que eu. E uma vez eu fui perguntar para o meu gestor por que é que aquilo acontecia. E ele disse, Dani, você é muito boa no que você... E eu não tô me gabando aqui não, tá? Eu tô falando isso me dando tapa na cara. Ele falou, Dani, você é muito boa no que você faz. Se a gente tirar você desse movimento, do que eu desenvolvia líderes, né? Eu treinava a comunicação de líderes para que eles pudessem ocupar cargo de gestão e liderança dentro da própria empresa. Na verdade, nós tínhamos uma cultura empresarial ali. Nós precisávamos pegar. O nosso líder, ele nunca era contratado de fora. Era o nosso melhor vendedor, que virava o gerente de vendas. Era a melhor assistente de RH, que virava a nossa diretora de RH. O meu trabalho era desenvolver essas pessoas para que, ao saírem da operação, fizessem boa gestão. Parece simples, então você tinha que influenciá-los, né, a conhecer gestão de pessoas? Não, isso era a parte mais fácil. O mais difícil é que eles se posicionassem como líderes para atrair o olhar e o respeito da equipe. Porque a mesma equipe, eles eram iguais, de repente, eles eram superiores na hierarquia. Então, meu trabalho era desenvolver essa liderança em ajustar a comunicação visual, verbal e comportamental deste bom operacional para que ele virasse um bom gestor. E eu fazia isso muito bem. E com o passar dos anos eu queria alcançar um cargo maior do que esse que eu estava. Quando eu tomei esse tapa na cara do meu gestor, dizendo assim, quando você for boa no que você faz e não treinar alguém para fazer o que você faz, você vai ficar aí e outros vão indo para o teu lugar. Eu falei, não, eu não posso. Eu, a comunicadora da empresa, as pessoas a ocuparem o cargo de liderança, estou aqui sem ter o cargo de liderança que eu almejo. E aí eu fiz um trabalho inverso, ao invés de desenvolver isso só nos profissionais, ao invés de lustrar a armadura deles, cuidar da comunicação deles, eu comecei a ser muito mais intencional na minha.
E rapidamente, em menos de 8 meses, eu já tinha alcançado o cargo que eu queria, que era o mais alto cargo da empresa de diretora regional. O que eu quero te dizer com isso? Muitas vezes a gente usa a comunicação para treinar o nosso time, a gente usa a comunicação para desenvolver uma pessoa, porque hoje está na moda ficar reclamando da geração nova, o povo não quer trabalhar, vamos pegar ele cru, vamos treinar essa galera. E eu concordo, nós estamos num momento muito difícil de contratações, mas muitas poucas vezes a gente vê o empreendedor, a empresária trabalhando a própria comunicação. Então, exige-se muito de uma boa comunicação do time. A recepcionista tem que estar sempre maquiada. A vendedora tem que estar sempre incrível para envolver o cliente no assunto. Mas o próprio idealizador da marca, o próprio dono daquele sonho todo que está acontecendo, vive na operação de uma maneira muito fantasmagórica, ao invés de se colocar na operação como quem é a cara e a alma do próprio negócio. A primeira dica que eu dou aqui é que todas as vezes que a gente se preocupa em corrigir a comunicação de alguém, certamente nós não o estamos inspirando a fazer uma boa comunicação. Inspiração de comunicação vem através de observação. Se você é um excelente comunicador dentro da tua empresa, naturalmente a tua equipe tende a ter uma comunicação que funcione muito melhor. Minha equipe não entende nada, minha equipe não faz nada, minha equipe não faz nada. Olha para você primeiro, porque certamente isso é reflexo de um posicionamento interno. Uau! Uau! Faço suas minhas palavras. Sempre que a gente vai trabalhar uma constelação empresarial, ela sempre acaba indo para uma constelação familiar do líder. Então, vai muito ao encontro do que você acabou de trazer aqui. Isso é incrível mesmo. Dani, eu fiquei sabendo por esses tempos. Na verdade, existe uma frase, né, que ela é bem das antigas, que o pessoal se repete e fala. Já dizia minha avó, minha filha, nunca saia de casa desarrumada, pois você nunca sabe quem você pode encontrar ou o que pode acontecer com você na rua. E aí tem aquela frase que todo mundo fala, né? A primeira impressão é a que fica. Dani, e eu fiquei sabendo que hoje, quando a gente vai se comunicar, a pessoa, ela tem, acho que é menos de 3 segundos, é isso mesmo? Para ela decidir se ela vai confiar em você ou não. Tati, estudos menos recentes apontavam 3 segundos. Estudos mais recentes apontam que 1/10 de segundo. Não dá tempo de você terminar uma respiração. É um piscar de olhos. Não dá tempo de você completar uma palavra de um comprimento de 2 letras. Oi. Não dá tempo. O cérebro é muito rápido para sinapses neurais acontecerem, não é? E nós sentimos através das sinapses neurais. E o que firma uma mensagem no seu inconsciente é um movimento rápido de uma emoção adquirida numa sinapse neural. Então, o que acontece é que, naturalmente, ao ver, a gente sente. E ao sentir, a gente grava. Então, é muito rápido. O nosso cérebro ele funciona com imagens, né? Eu faço até, quando eu aplico algumas palestras, eu faço uma dinâmica assim. Se você fechar os seus olhos agora e pensar elefante cor-de-rosa, o que aparece na sua mente? A sua mente não vai te mostrar um letreiro escrito elefante cor-de-rosa. A tua mente vai te mostrar um elefante que não existe, mas você criou. Então, nós fazemos parte da cocriação. Ele é verdadeiro? Ele não é. O elefante não é cor-de-rosa. Mas você criou essa mensagem e você decorou através de uma mensagem verbal. Eu te pedi para que você pensasse nisso e você decorou através de uma mensagem verbal. O que acontece no nosso dia a dia é a mesma coisa. Quando uma pessoa pensa em consteladora, por exemplo, o que vem na mente dela não é a fachada de uma empresa, não é o nome da consteladora, não é o arroba do Instagram. O que vem é o teu rosto. Então, quanto mais a gente conseguir fazer uma boa propaganda deste produto, que é com quem as pessoas se relacionam e fecham o negócio, automaticamente a gente faz mais negócios e mais valiosos. O importante é dizer que a gente vai estar no market mind das pessoas, na mente das pessoas, e todas as vezes que a gente mora na mente, a gente alcança o market share, que é onde alcança o coração delas. Então, morar na mente é uma ligação rápida e perfeita com o coração. O grande problema é que as pessoas não moram na mente, elas moram no Instagram. De vez em quando você passa lá e vê. Aí, a hora que você só viu, você não formou uma sinapse neural de
impacto. E o que é esse impacto? É quando você tem uma imagem que consagra a tua profissão. Quando as pessoas te olham e ela vê a sua profissão toda representada em você. E existem maneiras e técnicas para que isso aconteça e não é igual para todo mundo. Cada personalidade dentro de uma profissão tem uma embalagem diferente. Mas o mais importante da gente entender aqui é que essa sinapse neural que acontece muito rapidamente, ela vai causar uma emoção no interlocutor. Então, em um décimo de segundo, a pessoa olha e sente. E quando ela sente, isso gera um impacto, porque toda emoção gera um impacto. E eu costumo aqui no método ímpar chamar assim: nós podemos criar 2 únicos impactos no nosso interlocutor, através da nossa comunicação, no pilar visual, verbal e comportamental. Ou nós entregamos um impacto de uau, é quando tá tudo alinhado. O visual tem a ver com a profissão, a profissional fala bem, ela tem uma retórica interessante e ela tem um comportamento ajustado, é uma pessoa que funciona bem no nicho onde ela trabalha. O comportamento dela é adequado àquele nicho que ela trabalha. Se há algum ruído de comunicação, tem uma retórica boa, fala muito bem, mas tem uma imagem frágil, por exemplo, que denota só... as pessoas amam dizer assim, mas eu sou simples, né? Como se simplicidade fosse visual. Simplicidade é comportamento. Se você traz excesso de simplicidade para o visual, você está preguiçoso. Isso não é simples. E aí, quando você tem uma retórica muito boa e um visual muito frágil, você não consegue despertar o efeito uau, porque tem um ruído nessa comunicação, não está linear. Aí você desperta o efeito contrário, que é o efeito uai. É o efeito duvidoso. E todas as vezes que o público duvida da nossa capacidade de expressão, seja visual, verbal, comportamental, ele duvida também da nossa capacidade de entrega. A partir desse momento, você passa a ser um profissional meia-boca. Você pode ter estudado na melhor universidade, você pode ter feito 20 pós-graduações. Você pode ter os cursos de especialização em Harvard. Não interessa. Se a sua comunicação não convence, o seu currículo até ressona como mentiroso. E as pessoas às vezes não gostam de ouvir isso, né? Você bem disse aí, ela tem muitos alunos médicos, tem muitos alunos médicos. E até algum tempo atrás, o médico se ancorava na universidade em que ele estudou. Hoje, você pode pegar. Ninguém pergunta para um médico em que universidade ele estudou para escolhê-lo. A gente vai ali no Instagram, a gente olha quantas cirurgias ele faz, em que hospitais ele atende, se ele dá aula em alguma universidade. A gente quer a boa expressão deste profissional. E se a gente tem um problema sério e ele nos cobrar 50 mil reais pela cirurgia, ainda assim eu não vou ter perguntado para ele em qual universidade ele estudou. A gente pega todo o conceito de ele é bom ou ele é ruim por uma vitrine, o Instagram, a comunicação. Claro, né? Indicações, né? São coisas que a gente vai procurando com que outras pessoas tragam informações para a gente também. Mas quando cabe a gente procurar, nós vamos procurar onde? Não é no currículo, é na maneira como ele expressa a comunicação dele ali no Instagram. Ótimo. E sabe, Dani, eu tenho reparado muito entre os nossos mentorados, a grande maioria é empresário, né? Casais que empreendem juntos ou pessoas que querem fazer uma transição para poder empreender. É que eles têm muito conteúdo, eles estudaram muito, eles são capacitados. Essa coisa do currículo que você acabou de falar, eles têm uma entrega maravilhosa. E eles travam na hora da comunicação, da venda. E aí, pessoas que às vezes têm uma entrega inferior a delas, tá vendendo mais. Que é isso que a gente estava falando no começo. Então, você quer dizer que se a pessoa não tiver uma comunicação, repete os 3 pilares para mim. Vou falar visual. Na ordem que eles têm que ser trabalhados. Perfeito. Como impacta o público. Visual, verbal e comportamental. Ok. Então, se a gente não estiver alinhado com visual, verbal, comportamental, a culpa é nossa de não estar vendendo o produto que a gente sabe entregar. A culpa, eu tenho medo dessa palavra, que depois as psicólogas me dizem assim, você traumatiza as pessoas falando dessa maneira. Aqui tá liberado. A terapeuta aqui falou que pode. Vai brigar comigo. Olha, mas vou trocar por autorresponsabilidade, vai, para ficar mais leve. Isso. A responsabilidade da compreensão da mensagem não é de quem a ouve, é de quem a emite.
Essa é a base da comunicação. Se eu quero me fazer compreendida, eu tenho que entender qual é a linguagem do meu público e falar na linguagem dele. Vamos fazer uma analogia básica. Eu me comunico em língua portuguesa. Se eu tenho um público que fala inglês, eu não posso produzir nenhum tipo de conteúdo, um flyer, qualquer coisa que eu queira emitir comunicação para esse pessoal na língua portuguesa. A responsabilidade de me fazer entendida com esse público é emitir as mensagens em inglês, porque só assim eles vão conseguir receber, entender o que eu falo. A mesma coisa é quando você quer expressar a tua comunicação profissional, quando você quer expressar a tua verdade profissional, quem você é como profissional. Não é obrigação do teu cliente, do interlocutor, saber que você é muito boa no que você faz. E se você ancora isso apenas verbalmente, muitas vezes você não tem a oportunidade de falar com ele. Então, nós precisamos abrir a porta da comunicação. Quem abre a porta da comunicação verbal é a comunicação visual. A pessoa olha, entende uma performance comunicativa ali. Poxa, tem cara de advogada poderosa. Poxa, tem cara de empresária consistente. Poxa, tem cara de professora inteligente. Se a gente consegue, através da comunicação visual, levar essa compreensão em menos de 3 segundos para quem te olha, automaticamente você abriu a porta para o próximo espaço onde você entrega a sua comunicação, que é a comunicação verbal. Ali sim é importante que você tenha um verbal interessante, uma retórica interessante, conheça bem a língua portuguesa. E muita gente acaba fazendo, Tati, o oposto. Começa a comunicação pela comunicação verbal. Dani, dá certo? Demora muito mais, mas vai dar certo. Lá na frente vai dar certo também. Porque daí você só fez uma coisa trocada da outra, né? Se você aprende que o consumo da notícia começa pelo visual, você alimenta o teu público como tem que ser. Se é a mesma coisa que a gente querer oferecer comida sólida para um bebê que ainda está comendo a papinha. O público começa a absorver informação através da comunicação visual. Aí você está lá preparando o seu verbal, mas você não alimentou com a papinha ainda, então você está dando a comida errada. Então, em dado momento, aquela comida vai servir. Mas agora, nesse primeiro momento de contato, eu preciso garantir que a sensação, que a sinapse neural seja causada de impacto positivo. E a gente começa fazendo isso na comunicação visual. Então, sim, a responsabilidade. Se o seu cliente não aceita o preço que você cobra, se o seu cliente acha que você sempre pode dar desconto, se o seu cliente prefere o mais marqueteiro do que você, que é o melhor profissional, a responsabilidade disso é sua, porque você não está usando uma comunicação estratégica para praticar marketing pessoal. Todo profissional deve conhecer ferramentas de marketing pessoal. Esse é o número 1 da razão de sucesso de fazermos vendas pela internet. A gente não precisa ter um Instagram bombado de 200 mil seguidores. Se você tem um marketing pessoal bem feito, você constitui uma marca pessoal. Se você tem uma marca pessoal, você constitui reputação e posicionamento. Se você tem posicionamento, a partir de 500 seguidores, você já faz negócios com ele. Então, é fácil se você tem uma estrutura difícil. Porque a estrutura é fácil vender quando você já tem essa estrutura montada. Mas montar essa estrutura não é simples, não. Precisa de estratégia, precisa de conhecimento. Bem como um médico cirurgião não chega para fazer cirurgia depois de 2 anos estudando medicina. Então, ele vai precisar de mais tempo e mais ferramentas. Comunicação também é assim. A gente precisa conhecê-la e conhecê-la profundamente com as ferramentas que elas nos entregam. A grande ferramenta hoje do profissional se chama neuromarketing. É o atributo da neurociência, como funciona o cérebro do comprador, do interlocutor, e como você pratica ação de vendas para alcançar isso. E a comunicação é a ponte entre o cliente e para você poder entregar você, né? E o cliente para você entregar a comunicação bem compreendida que traga validação para o profissional. Muito bom, muito bom. Dani, arquetípica. Vamos ou arquétipa. Arquetípica. Esse assunto rende, Tati, porque as pessoas às vezes pensam que tem relação com espiritualidade, com signo. Aí depois, de repente, não já pensa que tem a ver com... Enfim, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com signo. Os arquétipos foram estudados por Jung, lá, coleguinha do Freud, lá em 1600, como uma repartição, vamos usar outra palavra, como uma
separando personalidades em categorias, para que essas personalidades pudessem ser estudadas. Então, o que acontece? Vou pegar o estudo lá atrás de Jung, tá? Existia a população e ele queria entender como as pessoas funcionavam. Então, ao invés de colocar lá os nomes, hoje o Eneagrama nos dá alguns nomes, o DISC fala pra gente sobre comportamento, né? Existem os temperamentos, terra, ar, fogo. Mas antes disso, tudo isso começa com base em arquétipos, né? Os arquétipos, entenda assim, é como se fossem 12 caixinhas. Existem só 12 arquétipos. Se você é um estudioso Só. de arquétipos, porque se você é um estudioso de arquétipo e vai falar para mim do arquétipo da sereia, do arquétipo da medusa, do arquétipo da baleia azul, isso conversa da internet, conversa do TikTok, a galera inventa, aí o povo gosta, o povo consome, aí não importa se é verdade, se é mentira, tá todo mundo ali, enfim. Pseudociência, né? Pelo amor de Deus, gente, a vida é muito curta para a gente correr atrás de unicórnios. Pois é. Vamos focar somente em 12 E em arquétipos. bases científicas, né? O que já E está em bases comprovado. científicas. O que acontece? Entenda como se existissem 12 caixinhas dentro da mente humana, tá? Então, na minha cabeça existem 12 caixas, na sua 12, na da galera 12 caixinhas. Todas as vezes que a gente olha para alguém, a gente sente algo sobre ela e a gente olha, por exemplo, uma senhorinha muito moderna, que ela tem 80 anos, mas ela está maquiada com cabelo curtinho, ela usa brincões, ela tem uma unha grande. Automaticamente não vem uma mamãe cuidadora quando você olha para essa senhorinha de 80 anos. Vem uma pessoa moderna, criativa, alto astral. Ela vai morar lá na sua caixinha de criativa. Só que nós não estamos falando de uma senhora de 80 anos. Se eu entrego outras características visuais para essa senhora, ela tá com vestido de malha, florido, ela tem um cabelo longo, ela não usa maquiagem, ela não usa semijoia. Tem uma outra percepção sobre essa mesma pessoa. Eu já penso na minha avó, que era uma mulher de sítio, ela é simples. Então, ela mora numa outra caixinha aqui. Então, eu tenho lá a senhorinha da criativa e a mesma senhorinha, quando ela muda de atributos visuais, de comunicação visual, ela vai morar numa outra categoria, que é a categoria da simplicidade. Os arquétipos são os nomes que se dão a essas 12 caixinhas. Então, nós temos aí o arquétipo do criador, o arquétipo do cidadão ou pessoa comum, o arquétipo do mago, o arquétipo da amante, o arquétipo de governante. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que para cada percepção, cada emoção que a gente tem gerada ao olhar para uma pessoa, a gente consagra ela como se ela fosse aquela representação para gente. No nosso universo, a senhorinha de brinco ela é criativa. Eu não sei se isso é uma verdade. Eu ainda não conversei com ela, nós fizemos uma análise só pensando na comunicação visual dela. Só que conforme ela me entregou essa mensagem, ela morou numa categoria aqui na minha mente. O que acontece, Tati? Muitas pessoas têm características extremamente criativas, orgânicas, funcionais, de autoexpressão, só que isso só lá no comportamento. E no visual é apático. É como se fosse a senhorinha, a mesma senhorinha, que poderia, por ter personalidade alegre, extrovertida, criativa, tá usando a maquiagem brincão, mas tem essa personalidade utilizando-se do vestido de malha florido, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum brinco. Acontece que essa personalidade vai morar no nosso universo num lugar errado. E aí, todas as vezes que eu pensar, eu preciso contratar uma senhora criativa para vir aqui na minha empresa dar um treinamento, por exemplo, você não vai pensar em contratá-la, porque ela não mora nessa caixinha sua. Outras pessoas moram ali. E aí ela deixa de fazer negócio. Ela tem tudo isso para entregar, mas ela deixa de fazer negócio porque ela mora na categoria errada. Olha a importância da comunicação visual, então. Os arquétipos fazem exatamente isso, nos categorizam na percepção do outro. O problema, quem não tem essa consciência não usa essa habilidade. E quando você não usa, você acaba comunicando aquilo. Ou você não comunica o que você tem de muito importante e deveria ser comunicado para ser representativo na sua profissão, ou você comunica o oposto, e isso vai te distanciando cada vez mais de ser o profissional esperado que se seja dentro do seu nicho com a sua pessoalidade. O grande problema de não conhecer arquétipos é que você começa a duvidar da tua comunicação e você começa a usar parâmetros de cópia.
E comunicação não se copia. Comunicação tem a ver com pessoalidade, público-alvo e a maneira de conectar essas duas coisas. E aí você vê um monte de gente querendo parecer a Cintia Chagas, você vê um monte de gente querendo parecer a Mônica Salgado, que são comunicadoras incríveis, para a personalidade delas, no nicho delas, para o público delas. Isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, que temos personalidades diferentes em ambientes de trabalho diferentes também. Ô Dani, e aí quer dizer que no seu método você identifica quais são os meus arquétipos mais fortes e a gente trabalha em cima disso. Ou a gente não quer dizer que a gente vai criar uma personagem, né? Exatamente. Como funciona? Você não vai poder pedir para mim assim, Dani, eu quero comunicar igual a Hebe Camargo. Não vai. Alguém me pergunta, alguém deu exemplos de famosos, né? É, A Hebe Camargo tem o arquétipo da criadora, por exemplo, criadora rebelde. Todo mundo comunica dois arquétipos no mínimo, tá? O que acontece? Quando você vem para o método ímpar, a primeira análise que a gente faz é de público-alvo, nem é da sua pessoalidade, porque eu preciso entender o seu posicionamento atual. Todo mundo já está posicionado. E se o seu posicionamento não vende, sinal que você está no posicionamento errado. E se ele te precifica para baixo, posicionamento errado também. Então eu preciso primeiro compreender o seu posicionamento atual. Como? Quero olhar pelo olhar do teu público. Como que as pessoas estão te enxergando? Porque é isso que me interessa. Como você se vê, Deus abençoe que seja lindo e maravilhoso. Só que você não conseguir despertar isso para que o outro te veja também, ninguém põe dinheiro na mesa. E ninguém trabalha para não ter dinheiro na mesa. Então, a primeira parte é entender o seu posicionamento atual. E aí, o segundo momento é compreender o que é tão atraente em você, na sua personalidade. Não tô falando nada de carnal, tá? O que é tão atraente na sua personalidade que naturalmente faz conexão com outras pessoas que deveria estar sendo mais explorado. Eu não faço isso pelo meu achismo, então eu aplico o teste, reconheço quais são os teus arquétipos, onde a tua personalidade se encaixa. Olha, Dani, eu sou muito criativa, ao mesmo tempo que eu sou ouço muito bem, eu sou muito dedicada, ao mesmo tempo que eu sou muito estudiosa. Ok, então temos criador, mago e sábio na mesma personalidade. Tendo os seus três arquétipos em mãos e já tendo estudado e analisado o seu público-alvo, eu consigo entender o que melhor dá match com o olhar dele para você. E aí, nós desenvolvemos toda uma comunicação em cima de dois arquétipos. Dos seus três, nós vamos decidir o que mais faz efeito na comunicação a ser entregue para o seu público. E aí, a gente vai usar isso na tua embalagem, comunicação visual, na tua oratória, em como se utilizar da sua força de expressão verbal e no seu comportamento. Trabalhar algumas regras de etiqueta social que fazem sentido que sejam aplicadas nos relacionamentos profissionais, dentro do seu nicho. Então, dentro do método ímpar, ninguém pode chegar pedindo, eu quero ser o governante. A gente não trabalha de mentirinha, a gente trabalha de verdade para que você conheça depois, tá? E também para que você tenha facilidade em continuar. Você pode verificar, uma galera faz cursos aí de comunicação, principalmente voltados para oratória, e findado o curso, não conseguem manter aquilo em prática. Por quê? Nem todas as técnicas são adaptativas para o seu modo de fazer comunicação. Então, quando a gente trabalha com os arquétipos, eles já direcionam quais técnicas fazem sentido para o seu modo de fazer comunicação. E aí aquilo é natural para você. Você vai constituir, vai seguir fazendo, porque é a sua maneira de se expressar. A gente só vai fazer com assertividade para te dar segurança, para não dar aquela dúvida. Poxa, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu devo falar isso? Será que eu devo aparecer assim? Será que eu devo gravar dessa maneira? Será que eu devo usar roupas dessa maneira? Será que eu devo me expressar? A expressão é uma coisa que causa muita insegurança. Você sabe que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E isso é estudo, né? Então, quando você faz pesquisas apontam que as pessoas, quando perguntado qual é o seu maior medo? O terceiro é algum bicho, acho que é barata. Mas o primeiro maior medo é ter que fazer exposição. Porque as pessoas morrem de medo de julgamento. Todo mundo, eu também. Só que quando você aprende a fazer uma comunicação verdadeira, você passa a transmitir mais autoridade. E neste momento os julgamentos são mais leves. Então as pessoas elas esperam mais de você acreditando naquilo que você está entregando. Então essa segurança é capaz. Olha que bom, né? Então para diminuir o seu maior medo do mundo, o que você precisa fazer? Tomar remédio para você se acalmar? Não. Você precisa aprender a se comunicar melhor, porque isso vai fazer com que você tenha mais fluidez na questão de relacionamentos e aceitação na sequência. Muito bom, Dani, perfeito. Dentro das nossas mentorias,
a gente tem uma necessidade, né, dentro da empresa, do empresarial, de passar algumas coisas para as pessoas fazerem, né? E nem sempre elas conseguem desenvolver, porque exige muito de estar no adulto, né? E tem essa diferença de você agir aí no piloto automático, que geralmente é a nossa criança interior que está levando a nossa vida, e tem essa de adultecer. E na comunicação, eu vejo muitas pessoas que elas se comportam e se vestem também de uma maneira mais infantilizada. Para que a gente possa falar aqui em postura. Eu sei que hoje existem cartelas de cores, colorimetria, mas assim, digamos que de uma forma. Eu sei que é um trabalho muito individual, assim como a nossa mentoria, né? As pessoas são diferentes. Mas se você pudesse dar dicas para comunicação visual, coisas que devem usar e explorar, e assim, em hipótese alguma, para quem vai começar a fazer uma mudança e ainda não tem condições de entrar para uma mentoria, quer falar alguma coisa assim para sua equipe, para iniciar, que dicas práticas assim que a pessoa já pode começar a usar amanhã ou extinguir de usar Tá. amanhã, para que seja essa comunicação mais adulta, mais de autoridade, que venda mais. Legal. Ó, primeiro eu quero chegar num ponto. Sabe essa questão aí da cor que te deixa mais bonita? Se você, minha pele é quente, então eu uso dourado, minha pele é fria, eu uso prata. Isso é como se fosse uma maquiagem, tá? Então, para efeitos de comunicação profissional, a gente nem não considera nada disso. Então, você que fez aí sua cartela de coloração pessoal, você que contratou a personal stylist que vai fazer essa questão também das suas cores, isso é mais por gosto pessoal, sabe? Da gente ter, então quando eu for comprar blusa, eu fico melhor de azul, porque o meu tom é frio, não é quente. Mas em comunicação, não vale muito o que nos embeleza só. O que o cérebro busca quando olha para uma pessoa e vai credibilizá-la ou descredibilizá-la para ser o A ou o ai, é simetria. Então a gente precisa trabalhar o conceito de organização visual. A beleza é uma consequência. Tem gente que é bonita de qualquer jeito, desarmada, e tem gente que não vai ficar bonita de jeito nenhum. A verdade é essa. Então a gente precisa considerar que a beleza não é um fator necessário para a comunicação. Eu sei que a galera da moda fala, beleza, me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. Tem uma galera que trabalha com estilo aí, bate em cima dessa tecla. Isso não é uma realidade, tá? O cérebro busca por simetria. A partir do momento que você tem uma imagem organizada, isso começa a gerar valor de percepção para o cérebro. Então você não precisa estar com a cor que te deixa mais bonita. A gente usa a cor no efeito o contrário. Eu não uso a cor para que eu fique mais bonita, eu uso a cor para que ela sobressalte aos teus olhos. É assim que deve ser. A comunicação é um ato de serviço. Então, eu produzo em mim a sensação que eu quero que o outro tenha ao receber a minha comunicação. Como um abraço. Você pode dar um abraço de longe, dando um tapinha nas costas, ou você pode dar um abraço aconchegante. A comunicação tem esse efeito e, por isso, ela tem psicologia própria. Então, não é para embelezar, mas é para atrair e fazer um marketing de atração. Então, tirar dessa questão das cores, vamos lá, dicas básicas, mas muito, muito superficial, porque de fato tem coisa que eu vou falar aqui que serviria para muita gente, mas já que é para tirar, vamos tirar aquilo, o que parece mais óbvio, tá? Para a maioria, mas muita gente deveria usar isso, mas a maioria deveria tirar, pode ser? Vamos lá, vamos começar por semijoias. Semijoias devem conter peso. Dani, por quê? Porque as semijoias, elas fazem um coradouro para o próximo nível de comunicação. Então, vamos lá. Dani, odeio usar grande. Você é oradora na sua profissão, se você atrai pelo seu verbal, brincos maiores fazem sentido para trazer atração para sua expressão verbal. Grandão? Não. Pendurado? Jamais. Brincos sólidos que ocupem o lóbulo auricular. Então, isso é interessante para que fortaleça a sua comunicação verbal. Outra coisa bem interessante, arranque os temas. Eu sou muito romântica, eu amo brinco de coração. Na condição profissional, a gente tem que separar algumas coisas. Existe o seu gosto pessoal, aquilo que você ama.
e existe o seu dress code. Então, vamos supor, vamos pegar uma advogada. Ela ama brinco de coração, mas não faz sentido que ela comunique isso no dia a dia profissional dela. Então, todos os temas, o coração, a estrela, a flecha, a concha, não devem ser considerados para adaptação de semijoias em dress code. Utilize no seu gosto pessoal, no passeio, mas não em dress code. Vamos lá, as meninas que são extremamente românticas, as meninas do laço no cabelo. A depender da tua profissão, qualquer índice de jovialidade em excesso diminui a crença do outro de que você tem experiência suficiente. Não é porque eles não gostam das menininhas, não é porque o cliente não gosta da mulher feminina, não adianta levantar sua bandeirinha do feminismo e falar assim, é só porque eu sou mulher. Não é. Quanto mais jovem você denotar, você demonstrar ser, mais jovem, o teu público entende que você é. E o que acontece com o profissional mais jovem? Ele tem menos tempo de experiência. E o que acontece com as pessoas que têm menos tempo de experiência? Naturalmente, tem menos conhecimento adquirido. Então, o seu lação que você está achando aí, o lação no cabelo que você está achando que é só porque você demonstra uma questão romântica, na verdade está te colocando num patamar mais jovem do que o que você tem, o que está descredenciando a experiência que você adquiriu até aqui. Então, é uma condição. Existem pessoas que podem e devem usar laços? Claro que sim, em algumas profissões, mas na grande maioria, o despertar desse excesso de jovialidade não convém. Outra coisa que é muito prática, e eu corrijo muito em shopping days, né? Nos dias de compras que eu faço com as minhas alunas. Principalmente quando a gente está falando de um manequim 46 para frente. As mulheres vão comprar calça pantalona e optam pela calça pantalona que tem elástico em cima, porque ela é mais confortável, porque ela é mais fácil de vestir, porque geralmente a numeração maior é confeccionada com elástico. Você vai pagar o mesmo preço que uma calça de alfaiataria total, num corte de alfaiataria que tem, ao invés do elástico, e aí eu te digo, demore mais para comprar, mas quando você for comprar alfaiataria, não misture isso com pijama. A alfaiataria é a alfaiataria e a calça com elástico, o nome dela é calça pijama. Existe para o seu passeio, para o seu momento do eu gosto, né, o seu gosto pessoal. Você vai usar porque está na moda essa calça pijama, vai colocar com uma camisetinha com tênis e você vai fazer um bom passeio aí por Rio Preto ou outras cidades. Mas para dress code, não diminua a tua potência visual colocando aí uma característica tão descompromissada com a organização visual. Então, a gente tira a questão do elástico. Calças com fenda. O que tem fenda são vestidos e saias. Calças não têm fenda. A calça é uma peça que foi trazida do guarda-roupa masculino para o feminino e nós tomamos posse. Eu costumo dizer que nós ficamos mais bonitas de calça do que os homens. Uma mulher com uma boa alfaiataria não tem para ninguém. Mas as calças não têm fenda. Então, a formatação o ancorador de credibilidade, de valor, de imponência, de beleza, está para a calça como são as dos homens. Então, não tem fenda. Elas são, em qualquer um dos formatos, reta, pantalona, wide leg, elas sempre não tem nenhum tipo de fendas, né? Cortes laterais. O que mais? Vou falar uma coisa que é dramática, Tati, mas que é verdade. O excesso de estampa te atrapalha. Sim, te atrapalha. Dani, eu amo estampa. Tá bom, eu também. E eu uso muito estampa no meu gosto pessoal. Mas no meu dress code, a estampa ela vira um escudo visual, porque a cor é o primeiro comunicador da tua imagem. Primeiro você vê que eu estou de azul, quase roxo. Depois você vê que é uma camisa que tá fechada até em cima e que tá com colar. Mas primeiro a cor, porque onde tem mais luz, o cérebro lê primeiro. Então, o nosso cérebro lê a cor. Quando você faz uso de muita estampa, o cérebro vê bagunça, ele não vê estampa. Só em segundo momento que ele organiza tudo aquilo e aí ele viu uma estampa. Mas, como nós temos 1/10 de segundo para causar uma impressão uau, a estampa pode te atrapalhar. Então, opte por menos uso de estampas. E quando quiser estampa, vá para o uso de estampas universais, como o poá, que são as bolinhas, as listras, o vichy, que é aquele xadrezinho preto e branco, o xadrez de Gales, né? A estampa Príncipe de Gales, que é aquele xadrez mais desconstruído. Então, nós temos algumas estampas que são universais e que o cérebro nem lê aquilo como estampa mais, de tão tradicional que ficou. Mas a estampa da flor, da estrela, do coração, a gente vai tomar um pouquinho de cuidado no dress code. Não porque é feio, tá? De novo, não estamos falando do que é bonito e do que é feio. A gente está falando daquilo que atrapalha uma comunicação mais rápida. Por exemplo,
Se a gente vê essa água aqui lá na prateleira, eu primeiro vou ler. Eu sou uma especialista em água com gás, porque eu quase não tomo água sem gás na vida. Mas por ela ter uma tampa vermelha, isso me chama atenção a ponto de querer ler, porque ela tem uma diferenciação. Então eu já sei que ela não é uma água normal, automaticamente ela é uma água com gás. Assim funciona no visual também. Todas as vezes que a gente coloca uma atenção que não precisaria ser chamada, o cérebro perde tempo com aquilo e vai deixar de fazer leitura de outras exposições na sua comunicação que convenceriam ele de um posicionamento mais interessante. Então é importante que a gente pense sim na exposição de cor e de simbólica, que são coisas diferentes. Tudo forma, eu gosto de falar isso também, tudo forma uma semiótica, tá, Tati? O que é a semiótica? Onde você está, forma uma semiótica de um posicionamento visual. Então, eu vejo que você tem ali um foco de luz, você tem prateleiras de madeira, você tem livros em cores sóbrias, e você tá com a tua imagem aí, com uma camisa, né? Uma mistura de cor quente e cor fria. Tudo isso formata uma semiótica. O quanto isso é importante, porque é essa semiótica que convence. Quando a gente fala sobre comunicação visual, não é só a nossa carinha, mas é que começa nela. Na sequência, é o fundo onde nós mostramos que nós fazemos um atendimento, é a nossa sala de trabalho, é a fachada da nossa empresa, é o uniforme do seu time. São todas as representações visuais que a sua marca empresarial e a sua marca pessoal emprestam para que o público construa sensações. Uau! Eu falei que era aula de zilhões. Então, agora, ainda dá tempo de você salvar a comunicação de alguém. Clica nesse aviãozinho aqui e encaminha para 8 pessoas aí no seu enviar. Bora, que eu vou fazer uma pergunta. Ixi. Mara agora. Vamos. Nós falamos de mulheres. Até nisso, a gente esquece deles. Mas a comunicação visual dos nossos homens... Assim, claro, é feita por nós. Mentira, eu deixo G muito à vontade para usar o que eu escolhi. Dani. Eu coloco 3 peças na cama e falo, pode escolher qualquer uma delas. Exatamente. Então, vamos salvar a vida das esposas agora, né? Você trouxe um pouquinho, eu senti falta de você falar um pouquinho da parte de cima da mulher. Você falou dos acessórios, falou da calça, falou um pouquinho da parte de cima das mulheres. E eu gostaria que você começasse comentando um post que você fez sobre uma bermuda dos homens. Eu achei aquilo muito legal. E trouxesse dicas para eles também, ou para facilitar a nossa vida, por favor. Ó, vamos falar das meninas, a parte de cima. A parte de cima sempre é a parte que a gente considera mais em questão de biotipo. Então, eu vou falar aqui, mas não leve para o coração, porque a depender do biotipo, a informação que eu estou te dando não é verídica, tá? Mas tudo que tem lapela, tudo que tem gola um pouco mais exposta, sabe? As golinhas no lugar, a lapela, que pode ser aberta como a da Tati, não precisa ser fechada como a minha. Tudo que tem ombreira, pode ser ombreira pequena, mas só para dar uma leve elevação nos ombros. Isso valoriza muito uma imagem profissional. Aí você diz assim, mas a minha profissão não precisa, Dani. Às vezes não precisa de ser uma camisa, mas pode ser essa camisetinha que tem aquela leve ombreira. A gente pode falar desses bores que tem os decote em V também, que fazem uma leve elevação no ombro. São sempre excelentes saídas. Quando você quer ter uma representatividade visual mais... eu vou usar essa palavra, mas ela é comportamento. Mas quando você quer ter uma representatividade visual mais elegante... Golas, ombreiras, botões fazem muito sentido. Não necessariamente o blazer, tá? Qualquer peça que se acumule desses itens faz muito sentido. Vamos falar dos meninos agora? Homem é muito mais simples, né? Você sabe que eu tenho muito mais alunas mulheres do que homens. E geralmente, quando os homens chegam, é assim: oi, minha mulher te segue no Instagram, ela falou para eu marcar uma reunião com você, me chama já no direct desse jeito. Ou a própria esposa chama: Dani, preciso que você dê um jeito aqui no meu marido, cuida dele disso aqui para mim, é muito legal. O que acontece? Homem tem menos peças, menos símbolos a serem expostos, o que dificulta a identidade visual deles e não facilita. Então, às vezes a mulher fala assim: para você é muito mais fácil, você não precisa ter quase nada.
é justamente por eles terem menos peças é que é mais difícil para eles expor pessoalidade. Então, a comunicação do homem também, de fato, começa pela comunicação visual, mas ele tem muito mais trabalho para convencer na comunicação verbal do que as mulheres. Então, a gente tem esse ponto, meninas. É um pouquinho mais simples para a gente, porque a gente consegue atrair mais pelo visual do que os homens. E os homens ficam muito parecidos, né? Nós nunca ficaremos parecidas, os homens ficam muito parecidos. Mais algumas dicas rápidas para homem. Eu quero começar pela primeira que mora no meu coração. Eu quero que more no seu, esposa, noiva. Cutuca teu marido, seja dessa dica para ele. A partir de 9 anos de idade, o ser humano do sexo masculino não usa mais sunga. Dani, mas o famoso usa. Porque ele é famoso. Se o teu marido não é, segura a tua onda aí. Ridículo, ridículo. Dani, eu não concordo. Tá bom, mas faz do seu jeito, como é que você quiser. Feio, cafona, não faça. Caiu a cadeira aqui, gente. Caiu. Criança tem 9 anos, mamãe pode ir lá na Renner comprar uma sunga para criança. Passou 10, vai lá e compra uma bermudinha bonitinha, daquele tecido que seca rapidinho, que não vai passar mal. Não. Bota a sunga por baixo, né, para dar tudo certo. Mas a bermudinha, o visual... Só tá subindo carinha de risos aqui agora, Dani. Ridículo, ridículo. Assustador. Ah, mas você tá falando isso porque o homem é barrigudo. Não, eu tô falando isso porque o homem é homem. E é desconfortável estar na companhia de um homem que está de sunga. É desconfortável. Não que ele esteja faltando com respeito com ninguém, porque aquele é o ambiente, né? O Jacan até outro dia fez um vídeo que ele estava entrando no mar com um blazer, você viu? E era uma reivindicação que ele fazia porque ele não quer que as pessoas vão mal vestidas no restaurante dele. Então, no restaurante dele, você vai bem vestido. Na praia, você vai de roupa de praia. Mas se você quer ter um comportamento visual interessante, homens não usem sungas. E mulheres trabalhem essa capacidade de compensação comunicativa nos seus filhos a partir dos 10 aninhos de idade, que é para não correr risco dessa criatura ser corrompida. Segue já, a partir dos 10 anos ele já vai saber qual é o comportamento ideal. Bom, depois disso, evitem cores. O que são cores profundas? Imagina que aqui existe um poço e aí a gente pintou o poço aqui de laranja. Então aqui em cima, onde bate luz, esse laranja não é mais claro? A gente chama isso de cor rasa, que é a cor onde recebe mais incidência de luz. Conforme você vai olhando esse poço lá para baixo, isso não vai escurecendo? Esse laranja vai ficando laranjaço, um laranjão, até que lá embaixo ele ficou preto. Então, cor profunda é quando a gente pega qualquer cor, vermelho, por exemplo, e se aprofunda nele, ele vai virar um vermelho bem fechado. Então, homens prefiram cores extremamente rasas, que são os clarinhos, o amarelinho, o rosinho, o azulzinho, o begezinho, ou mais profundas. Evite o meio do caminho do poço, sabe? Evite o cor de laranja, evite o rosa chiclete, evite o azul como é o nome? O azul bique você já evita um pouquinho. Vai pro azul marinho, sabe? A gente vai pegando essa... Ou a gente vai pegar uma cor muito rasa, ou a gente vai pegar uma cor que já seja mais profunda. O ideal é que o homem evite essa cor do meio, sabe? Que é mais alegre, mais divertidona. Evita. Dani, mas eu gosto. Ok, usa onde? Lá no seu gosto pessoal, não no seu dress code. Interessantíssimo para os homens, que a gente mora aqui no calor. Peças em linho. Então, existem camisas em linho. Você pode usar... Você não precisa depender só do tricolinho, do algodão puro, que é um pouco mais quente, difícil de... Apesar que linho também é bem difícil de passar. Mas o linho amassado, ele não é mal educado. O tricoline, por exemplo, amassado é muito mal educado. O linho já é um comportamento do tecido, já se espera, porque ele é uma fibra natural. Já o tricoline, não. O tricoline exige-se que realmente esteja quase que engomado. Outra coisa, homem, você não é obrigado a usar cinto. E aí eu sou crente, não tô falando mal de crente, mas aí você coloca a tua calça social, coloca teu sapatinho aí, seu tênis casual e quer colocar toda a blusa por dentro, seja camisa, seja camiseta, seja polo com cinto na cintura. Isso te envelhece 15 anos. Não precisa. Então a gente pode fazer composições sem cintos. Essa é uma dica que eu dou. Eu ando salvando algumas vidas aí e alguns casamentos com isso. Que mais? Muito bom. Ao blazer,
se você usa blazer e precisa usar blazer na tua profissão, procure por tecidos que são adaptativos para o calor. Vai pagar um pouco mais caro, mas você compra um na vida. Você vai cuidar direitinho, esse blazer dura para sempre. E o teu primeiro blazer ou blazer que você vai mais usar não é um preto, porque você não é garçom e nem coveiro. Não é nem coveiro, a pessoa que leva o caixão. Você... Ah, é azul. Então vai para um azul mais clarinho, ou um azul marinho. Dani não gosta de azul, vai para um cinza grafite, um cinza chumbo. Você vai usar com certeza mais essas peças do que uma peça preta. Você não vai contar da bermuda? Qual era da bermuda? Me lembra? Deixa eu lembrar aqui. A bermuda tem um tecido também que é até uma idade, que eu vi na sua postagem. Não é só o tecido, né? A gente vai usar o tecido de... Eu até esqueci o nome dele agora, mas é nylon. Ele seca muito rápido. É o tecidinho que bateu o vento e seca. Você pode usar, você deve usar. E você pode até usar estampada. Não tem problema se você estiver num ambiente de praia. Mas toma cuidado, porque daí o homem vai pegar um tecidinho desse que é leve, vai usar de uma corzinha só, inteira, clarinha. E vai ficar tudo muito marcado. Isso não é bonito, não é elegante para o posicionamento do homem. E a gente vai também para outra capacidade, as bermudas de bolso. Eu não me lembro do post. São tantas coisas que a gente vai falando, mas bermuda. O comprimento ideal da bermuda masculina é acima do joelho e não abaixo do joelho, aquilo que você não sabe se é uma calça cortada ou não sei o quê. Então a gente precisa considerar que o joelho do homem deve estar à mostra. Você não precisa mostrar coxa se você não quiser, mas o joelho do homem deve estar à mostra. E o tecido ideal para a bermuda do homem? Sofisticado. Não deve de jeito nenhum é jeans. Quem já foi para o Nordeste aqui sabe do que eu tô falando. Eu morei em Recife 1 ano e gosto muito de viajar no Nordeste. Sabe que lá os frentistas de posto de gasolina trabalham de bermuda porque é muito quente, né? É mais quente do que o nosso aqui. E aí a bermuda do frentista de posto de gasolina é jeans. É meio que um ritual, um uniforme. Então, todas as vezes que eu vejo um homem de bermuda jeans, eu penso, esse é frentista do posto de gasolina, porque eu lembro daquela imagem dos frentistas em Recife. Bermuda jeans, homem não deve usar, de jeito nenhum. Dani, mas eu amo. Essa, eu vou te falar uma coisa, homem e esposa, nem se você amar, tira da sua carne. Maravilhosa. Não faz sentido nenhum um homem usar uma bermuda jeans. Você vai pro churrasco com uma bermuda jeans? Não, ela é pesada. Usa uma bermuda de moletom, se você preferir, que é mais leve. Ou as de tactel. Mas o ideal para quando você quer fazer uma composição super uau, né? Quero ir no aniversário de criança, ou eu quero ir numa festa, num churrasco legal de amigos, num clube legal. Tem duas possibilidades. Sarja ou brim, né? Que é um tecido que meio que se mistura ali. Vamos considerar a bermuda de sarja. Ou a elegantíssima linho. Não existe um homem mal arrumado quando ele usa linho. Dani, mas eu vou usar linho na camisa e na calça? Vai usar linho na camisa e na calça. E eu tenho certeza que você vai se olhar no espelho e vai falar, uau, minha mulher merece tudo isso. E os acessórios do homem? Homem não tem muito, né? A joia do homem é o relógio. Apple Watch não é relógio. Ele não faz a configuração do relógio, tá? No dia a dia profissional. O Apple Watch, ele nasceu para as configurações de super tecnologia, e aí ele mede seu batimento cardíaco, ele conta quantos passos você dá, ele mostra seu Instagram, ele mostra sua mensagem, ele não é um relógio, ele é tudo, menos um relógio. O ideal para a comunicação masculina é que o relógio seja de ponteiros, tá? Pulseira de couro em primeiro lugar, pulseira de metal em segundo lugar. E o Apple Watch você usa como um instrumento ali para sua academia, para o seu momento. Até porque é desrespeitoso demais, homens e mulheres, viu? Você tá aqui em reunião e de repente tudo, né, apita no tal do Apple Watch. Aí apita lá o WhatsApp, aí você dá uma olhadinha e disfarça. De repente o Instagram, você dá uma olhadinha e disfarça. O comportamento, ele tem muito a ver com um bom servir, né? O bom atendimento, ele vem de um comportamento ideal, adequado no momento em que você está constituindo uma relação. Então é muito interessante que você não seja interrompido pelo seu celular, pelo seu relógio. O ideal é que a gente, homens e mulheres, usemos relógio de ponteiro. Arrasou. Valiosíssimas. Eu disse que ela é raríssima e chiquíssima, né? Chiquíssima. Temos duas perguntas aqui da nossa audiência. A primeira é de um homem perguntando: bermuda de tactel pode, então? Tactel
É o Jerônimo, né? Eu tô amando que você tá participando. Já meteu logo aqui um kkk, nem sei do que ele riu, viu? Ó, tactel, claro que pode. O tecido é super legal para você usar com camiseta, para você usar com tênis. A gente só vai pedir para que você não precise usar tactel de time, né? Porque também homem faz uma correlação que eu não sei de onde eles tiram. Falou tactel, tem que ter Corinthians ou Palmeiras estampado. Não Ou precisa. estampas, É, né? a gente pode usar camisetas lisas, a gente pode usar bermudinha de tactel com uma leve estampa, pode colocar um tênis casual no pé. Dani, o que é tênis casual? É aquele que você não usa na academia, que você não usa para fazer caminhada. Ele é um tênis adaptado para passeio e não para exercícios. Então pode sim, fica bem legal. E se alguém, Jerônimo, quiser da alta moda, quiser te convencer do contrário, ó, balela para te vender um cursinho, tá? A gente mora no extremo calor e é uma versão muito bem vestida do homem para o momento de passeio. Claro que ninguém vai trabalhar de bermuda de tactel, mas ali na beira da piscina, num churrasco, num passeio no shopping, com certeza você vai usar e vai funcionar, vai dar super certo. Obrigada, Dani. Não. Você acabou de deixar uma pauta para o nosso jantar. Gente, o JetaCast é o primeiro podcast 100% online. Já é um sucesso e é uma honra ter você aqui com a gente, viu, Dani? Você é a primeira mulher. Por quê? Porque tudo começa na comunicação. E agora a gente sabe que é na visual, gente. Então, não podia ser nada menos do que Dani Rico, com 2 Cs, que é mais rica ainda. Vamos aqui para uma outra frase que ela me deixou. Gente, não basta ser, tem que também parecer que é, ou ninguém te acessa. Isso é bem o que a gente falou até agora, né, Dani? Não tem jeito, né? É muito egocêntrico da nossa parte imaginar que o outro tem que descobrir que a gente é muito bom. Imagina, as pessoas não têm tempo disso, Tati. As pessoas estão procurando soluções. E aí o solucionador vem por acaso. É porque eu quero a solução que você entrega que eu me conecto a você. Eu não vou ficar te desmistificando para saber. Não, você como comunicadora, você como profissional, tem a garantia disso em todos os seus níveis de comunicação. Então é muito importante que a gente pareça ser o que é. E vem também de encontro com o que nós falamos logo no começo, né? Eu sou tudo, eu sou incrível, eu sou poderosa, eu sou inteligente, eu sou resolutiva, eu sou carinhosa, eu sou atenciosa. Mas aí, de repente, na minha comunicação, eu sou fechada, eu não sou autêntica, eu copio, eu quero me parecer com alguém, eu tenho um visual frágil no sentido de não me atentar que isso é um conector de pessoas. Automaticamente, se eu não pareço ser, então eu não sou. Porque eu só sou o que eu sou no universo do outro quando eu pareço ser para que ele me acesse. Se eu não pareço ser, ele não me descobre. Se ele não me descobre, eu não existo no universo dele. Então, existir no universo do outro é uma competência dos bons comunicadores. Muito bom. A gente vai se encaminhar aqui para o final, apesar de que eu ficaria tranquilamente aqui mais 5 horas, sentadinha, aprendendo e me divertindo. Eu tenho uma curiosidade sobre você, Dani. Você sempre foi essa pessoa que tem essa comunicação. Eu não sei agora que com você na minha frente, eu não sei nem se eu vou falar em comportamento, se eu vou. Então, dá uma filtrada aí. Mas é uma pessoa simpática, acolhedora, mas que traz muita, muita, muita autoridade no que fala. E você tem uma comunicação não violenta, a gente fala, né? Até quando a gente trocou lá a palavra culpa, você tem um cuidado, eu já vi você palestrando. Isso é um dom nato seu ou foi treinado? Bom, sabe aqueles nomes que a mãe da gente dá, né? Eu tenho muito cuidado com isso também, com os meus filhos. Mas eu sempre tive um nome. Então, separando as irmãs, então a minha irmã mais nova, ela era a mais divertida. A minha irmã do meio, ela era a mais bonita. E eu era a mais inteligente. Só que todas as vezes que. Isso, mamãe dando os nomes pra gente, né? Na parte boa. Só que todas as vezes que você leva um nome e não todos os outros,
que acontece com a capacidade humana? A gente não olha para o que você tem, a gente olha para o que falta. Então quer dizer que eu não sou divertida e nem sou bonita, eu só sou inteligente. E junto com isso vem também os índices negativos, né? A minha irmã do meio sempre foi chorona, a minha irmã mais nova sempre foi perto mais e eu fui respondona. Aí quando a gente junta, né, a inteligente com respondona, não tem jeito disso não dar uma boa comunicadora. Inteligente, raciocínio rápido e respondona, respostas que questionadora. Então eu acho que de alguma maneira, durante todo o meu processo de aprendizado, lá infantil, né, quando do 0 aos 7 anos, que você vai desenvolvendo sua forma de aprender, a comunicação ela veio com uma certa força até mim. Mas, Tati, eu não acredito em nada que seja eterno. Eu acredito muito que Deus nos derrama alguns dons e que eles devem ser utilizados para transbordar na vida de outras pessoas. Então, eu acredito que Deus me deu esse dom. Mas sozinha, se eu também não tivesse treinado, capacitado, aprendido novas técnicas, estudado primeiro, aplicado em mim todas as técnicas que eu ensino para os alunos, certamente isso estaria amortecido. Então, quando você me pergunta se sempre foi assim, acredito que sim, só que a demanda do tempo e para que eu use a minha comunicação precisou ser adaptada e mais estudada e mais, né, para que isso ficasse mais robusto. Então hoje você está conversando comigo e eu estou cheia de técnicas também aqui com você. Desde a minha comunicação visual, transcorrendo pela minha verbal e pela minha comportamental. Então eu utilizo de todas as técnicas que eu ensino. Mas junto com isso, eu sou agraciada dessa facilidade em comunicar. Eu nunca tive medo de falar em público. Então, nas apresentações de trabalho na escola, na faculdade, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida, do maior medo do mundo não me acometer. Eu não tenho esse medo. Só que para uma comunicação ser forte, não basta só não ter medo de falar em público. A gente precisa fazer técnicas para que elas sejam atraentes, atrativas. Então, eu acredito que quando você me deu todos esses elogios, eu agradeço imensamente por eles. O que, na verdade, eu alcancei em você foi uma questão de atração. Então, você se sentiu atraída pela minha comunicação. E é o relato que 90% dos meus alunos, das minhas alunas, têm quando chegam até o método ímpar. Eu quero comunicar com tanta força de expressão como você. Aí eu digo, você não será como eu, porque você vai ser a sua melhor. E que muitas delas são muito melhores do que a minha. Existem comunicadores. A Marcela Xavier é um exemplo que eu gosto muito de entregar. A comunicação da Marcela Xavier é brilhante. E ela foi submetida ao método ímpar. E a comunicação dela, eu sou fã da comunicação da Marcela. E então a comunicação também é técnica. Você não precisa ter nascido com o dom de comunicação. Você pode aprender as técnicas e elas vão te salvar em todos os seus momentos profissionais, nas suas relações com o seu colaborador, nas suas relações com o seu fornecedor, nas suas relações com o cliente final. E digo mais, Tati, a boa comunicação salva a gente na relação com o marido, na relação com os filhos, na nossa relação com nós mesmas, porque faz parte da boa comunicação a resolução dos diálogos internos, você compreender todas as afirmações que você faz sobre você e as exposições que você traz ao mundo de quem você é e como você quer a sua mensagem. Então, a comunicação ela é um processo de conhecimento que finaliza num processo de entregas profissionais. Isso é muito bom, Dani, é muito bom mesmo. E é nesse momento que eu inicio o nosso quiz surpresa. Eita! Um livro. Nos indique um livro. Poderia te falar de muitos, mas eu quero falar de um que eu li muito lá no comecinho e que fez todo sentido para mim. Eu não me lembro o autor, mas chama Você do Tamanho dos Seus Sonhos. Eu tenho esse livro aqui, eu acho que eu li quando eu tinha 17 ou 18 anos. E me abriu a mente, inclusive, para o mundo do empreendedorismo, porque eu venho de uma família e todo mundo. Minha mãe é funcionária pública, meu pai trabalhava em posto de gasolina, e esse livro abriu minha mente de que eu não era a minha circunstância. Ninguém é nada, ninguém é nada, nós estamos. Então, se eu estou, na época, eu estava operadora de telemarketing, eu poderia estar supervisora de vendas, e eu poderia estar gerente, eu poderia estar diretora, eu poderia estar empreendedora, eu poderia estar mentora, e a gente pode estar muitas coisas. Então, esse livro fez muita diferença. Talvez hoje você adulto lendo não faça muita diferença, não. Eu li aos 17.
mas para mim foi uma virada de chave, assim, a minha vida mudou completamente quando eu mudei a minha maneira de enxergar quem eu era no mundo que eu convivia. Incrível. Um filme. Ai, como eu era antes de você. Meu Deus, agora eu estou entregando que sou uma mulher romântica. É, como eu era antes de você, porque ali para mim fala muito além do romantismo. Ali para mim fala sobre o servir. E na minha concepção humana, todas as relações deveriam ser baseadas no servir. O matrimônio, a maternidade, as relações profissionais. Se a gente se baseia no servir, o quanto a gente se doa é o tanto que a gente recebe de volta, né? E o servir, ele estabelece linhas de amor. Quanto mais você serve, mais irradiações de amor vão nascendo. E não tem nenhum sentimento maior no mundo, nenhuma ação maior de sentimento do que o do amor, né? O amor, de fato, constrói. Então, como eu era nesse sentido, de uma entrega total do serviço. Eu e o Jerônimo, a gente tem uma frase que a gente usa muito com a nossa audiência e com os nossos mentorados, que diz: quem não serve, não serve. E é isso. É pontual. Quem não serve, não serve. Quem não entende que todo profissional, ele é um doador do servir e não do serviço, quem não entende isso não vai muito longe, não. Nós somos o doador do serviço. E aí o serviço é aquele negócio. O doador do serviço, ele faz o que ele foi contratado para fazer. O doador do servir, ele vai fazer tudo o que for necessário para transformar uma vida na qual ele está tocando. E eu me coloco neste patamar, é esse lugar onde eu quero estar na vida das pessoas. Está. Dani, uma pessoa que você admira. Eu admiro tantas pessoas. Eu vou falar de uma que vocês não conhecem, mas que eu admiro muito. E claro, eu vou até me emocionar. Mas é a minha mãe, porque ela tão simples e tão. A Tati conheceu, ela me acompanhou na palestra que a Tati estava. Tão simples e tão completa. A minha mãe me ensina sobre o servir em todos os aspectos. Na alegria, na vontade de tocar a vida do outro para fazer melhor. Então, a minha mãe, ela é uma doadora do servir. Então, a minha mãe é uma pessoa que eu admiro demais. Agora, se eu vou para o universo, no universo mais contemporâneo, vamos falar dos atuais, Ayrton Senna é uma pessoa que eu admiro demais por tanta obsessão. Essa palavra é horrível, mas eu amo os obstinados porque eles não desistem. E eu gosto muito de quem não desiste. Eles me ensinam, sabe? Então, gosto muito da Ayrton Senna. E eu admiro. Poderia te dar alguns nomes, mas eu acho que na atualidade eu admiro muito a comunicação da Mônica Salgado. Eu gosto da maneira disruptiva de dizer o que tem que ser dito com um sorriso no rosto e todo mundo falar: uau, que incrível, quando ela está fazendo uma super crítica a muitas coisas. Eu gosto de consumir essa comunicação. Eu me sinto mais inteligente quando eu consumo isso. E ela é uma jornalista renomada, então eu gosto muito da comunicação da Mônica Salgado, admiro também. Incrível, foi lindo você honrando a sua mãe. Que bom poder estar gravando isso. Honremos os nossos pais, gente, em tudo. Me conta uma coisa, Dani. Qual foi a última vez que você mudou de ideia sobre algo ou sobre alguém? Todo dia! Todos os dias! E Deus me dá essa graça, me concede essa graça. Eu penso assim, o mudar de ideia, ele é fruto de uma nova concepção. E quem é que faz novas concepções? Só os inteligentes. Então, eu me considero uma mulher inteligente. Então, eu mudo sim de ideia, mudo de opinião. Eu observo muito o terceiro pilar de comunicação das pessoas, que é o comportamental. Claro, o meu cérebro reage ao visual e ao verbal. Só que é ali na observação do terceiro pilar de comunicação que a gente constrói laços, né? Ou destrói, desfaz laços que também são necessários. Então, Tati, eu mudo de ideia. Eu não sou uma pessoa volátil. Eu tenho muitas certezas, eu caminho dentro das minhas certezas, mas em dado momento eu reflito sobre todas as coisas. Eu também sou muito reflexiva. E eu reflito sobre todas as coisas. E em dado momento eu mudo de opinião sobre elas.
E dentro de mim, a certeza de que mudar de opinião é o gesto, é a consequência do inteligente. Então eu me aprovo nisso, eu me permito mudar de opinião. Apesar de ser muito turrona, eu tenho um temperamento colérico, eu tenho um arquétipo de sábio, que é aquela coisa de quem já sabe tudo, quem sabe mais, mas eu também tenho domínio próprio. Então eu vou me domando nisso. Mas o conhecer o novo é muito importante para mim, e o novo sempre vai fazer com que eu altere uma nova percepção, né? Você tem um exemplo, assim, para trazer pra gente? Por exemplo, hoje você acordou e falou assim, tá bom, pode usar o sunga, homens podem usar sunga. Algo assim, mais Por específico. Eu sei gentileza, que esse não é o não caso. Foi deixa. só um exemplo. Assunto é um assunto morto. Não falaremos mais sobre ele. É não. Ó, vou te dizer uma coisa. Não, se eu falar isso, é um assunto que aconteceu hoje e envolve terceiros. Talvez não seja interessante. Ah, tá. Vamos lá. Até eu tenho uma filha de 15 anos, de 14 anos, com quase 15. Ela virou o ano me pedindo para namorar e eu disse não. Nós dissemos não, né? Para a organização da minha família não é o momento. E sempre com muita tranquilidade em expor essa comunicação. Somos uma casa de comunicadores. Minha filha também se comunica muito bem, então a gente tem muita facilidade de manter diálogos. E viramos o ano não por proteção a você, Manuela, porque você ainda é jovem, eu não quero que você sinta as dores que esse momento vai causar. Eu sei que é um processo de amadurecimento, mas 14 anos ainda é muito jovem. Vamos esperar 15. Virou o ano, eu, que era mais contra, sentei com meu marido e falei: olha, quero resolver a situação para Manuela. Manuela, ela é uma menina muito inteligente, ela é muito doada à família, ela é uma menina de um coração bom, ela está preparada. Eu confio na educação que a gente deu e eu quero comprar a briga da Manuela, eu quero autorizar a Manuela a namorar. E aí mudei de um mês para o outro. Dezembro eu achei que estava cedo. Janeiro eu achei que estava na hora. E como são as coisas, né? A partir do momento que nós demos o sim, ela mesma disse: eu vou esperar mais um pouco, mãe. Uau! Incrível, incrível. E qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Foi agora em dezembro. Isso é uma coisa que eu coloco como um ritmo para minha vida. Isso me abastece. Porque eu acredito que o ser humano seja abastecido por duas consequências. O primeiro é a esperança, que alguns dão a isso o nome de fé, né? Enfim, mas é a esperança, e eu dou a isso o nome de fé mesmo. E o segundo é movimento. Então a gente precisa sempre ter esperança e movimento, esperança e movimento. E o meu movimento, ele é diário, eu me testo muito no meu trabalho. Às vezes os clientes me pedem coisas que eu ainda não tenho prontas. Eu sou muito sincera em dizer, olha, eu não tenho pronto, mas eu apronto em 5 dias. Se você confiar, eu te entrego. E isso tem dado tão certo, as pessoas veem as coisas acontecendo. E em dezembro nós fizemos uma viagem de férias e eu quis conhecer um lugar novo. Então isso mexe muito comigo, tá, Tati? Todos os meses eu faço uma coisa nova. Todos os meses. Ou eu vou a um café que eu nunca fui, ou eu vou comer uma coisa que eu nunca comi, ou eu vou usar um produto que eu nunca usei, ou eu estarei num lugar que eu nunca estive. Então, o novo para mim é necessário, porque abre um espaço em mim de entendimento de que o que eu sou é quase nada e o que eu conheço é muito pouco perto da grandiosidade do universo. E essa capacidade de se reconhecer pequeno não é baixa autoestima, não. Porque minha autoestima diz minha filha que é das melhores que ela já viu na vida. Mas é uma capacidade de entender que eu posso ser preenchida. Tem mais para mim. Então isso me fortalece na questão da esperança. Então eu gosto do novo. Então dezembro eu estive em Ouro Preto e vivi Minas Gerais, aqui pertinho, mas eu vivi grandes novas experiências. Estive em restaurantes diferentes, em museus diferentes, visitando igrejas diferentes, fiz um passeio diferente e isso foi o meu novo mais atual. Aí depois de janeiro começou naquela loucura, acho que eu não fiz nada de novo em janeiro ainda. Mas Hoje você está fazendo uma coisa pela primeira vez, não pronto, é? Mesmo? de fato, nunca estive num podcast ao vivo. Participo de bastante podcast, mas nenhum ao vivo. Estou fazendo algo pela primeira vez. E eu não me assumo Incrível. novo. Talvez isso fique até uma dica, né? É um autoconhecimento que de repente funcione para mais pessoas. Todas as vezes que você se obriga a estar no novo, não estou nem falando do que envolva dinheiro, tá? Ah, Dani, mas eu não posso ficar viajando, eu não posso ficar indo no restaurante. Mas todas as vezes que você se obriga a participar do novo, por menor que seja
novo, vai abrindo uma consciência de capacidade em você. E você vai tendo medo do novo. As mudanças acabam sendo melhor aceitas, sabe? Isso Sim. para ti. E a Zélia disse aqui, ó, o novo alimenta a minha alma, alimenta a nossa alma, né, Zélia? Muito bem colocado. Pra gente encerrar, se você tivesse 30 segundos para falar e todo mundo ia parar para te ouvir agora, o mundo todo ia estar conectado, te ouvindo, e você tem 30 segundos para soltar o verbo chiquíssimo, raríssima, diria o que pra gente? Olha, eu não sei se eu conseguiria falar em 30 segundos, mas a mensagem certamente seria sobre o amor próprio. O autoconhecimento e o conhecimento que o auto te entrega. Nós perdemos muito da nossa identidade em muitas relações. Às vezes é numa relação profissional, às vezes é numa relação com o trabalho, não só com uma pessoa do trabalho, mas com o próprio trabalho. Às vezes numa relação conjugal, enfim. A gente vai perdendo muito da gente. E a gente não compreende o tamanho da força da nossa identidade. O método ímpar nasceu pós um processo de depressão. Eu não estava bem quando eu criei o método ímpar no formato que ele tem hoje. Ele foi sendo construído com as experiências que Deus foi me dando profissionais. Mas quando eu sentei para dizer, olha, eu vou tocar a vida de outros profissionais para ensinar o que interessa no momento que eles possam crescer mais. Nasceu num momento de dor, que eu olhava para dentro. E o momento de dor serve para que a gente olhe para dentro. Então, se você está passando aí pelo seu deserto, se você está passando por um momento que você está moída, né, despedaçada, entenda que a terra precisa ser arada para que a boa semente ali cresça. Então nunca se perca na tua identidade. E quando se perder, se lembre que você tem uma, porque a gente vai se perder em algumas vezes, mas se lembre que você tem uma. E quem te deu essa identidade não foi você, não foi seu pai, não foi a sua mãe. Existe um Deus que te cuida, que te fez e que te deu um propósito na terra. Então não se desconecte disso. Então, tudo de bom pode nascer no momento de dor. Só não deixa a dor fazer você imaginar que você está sozinho, que você não existe ou que você não presta para mais nada. Porque essa terra só está sendo arada. Outras sementes serão plantadas. Ah, incrível. Dani, algo que eu não te perguntei e você queria falar? Eu acredito que não. Eu acredito que, voltando a falar de questões profissionais, trabalhar a comunicação do rosto da marca é mais importante do que trabalhar a marca? Sim. Trabalhar a comunicação do rosto da marca é mais importante do que trabalhar a comunicação da marca. Na sequência, trabalhar a equipe que representa a marca é mais importante do que trabalhar a marca. E só em terceiro plano, a comunicação da marca empresarial faz total sentido de ser exposta quando a gente tem uma comunicação alinhada de quem faz as entregas da marca. Primeiro, comunicação do rosto da marca. Segundo, comunicação do time, que são representantes da marca. E terceiro, comunicação da marca. Eu acho que essa é uma evolução importante de entender por onde eu começo, sabe? Que aula! Muito obrigada por todo o seu servir aqui nesse momento com a gente e mais uma vez pelo seu sim, né, para nós. E eu desejo que você consiga, por meio de toda essa potência que você tem, transformar vidas, porque é um princípio, é também a nossa missão, né? Tocar almas e abrilhantar. Então, eu desejo que você seja guiada pelo Espírito Santo, conduzida, guardada e que o céu seja o limite para você. Amém. E quando chegar lá, Deus pegue na minha mão e diga: daqui sou eu, daqui para frente sou eu. Tati, muito obrigada a vocês que estiveram com a gente. Eu espero tê-lo servido. Minha rede social, @Dani Rico no Instagram. Fiquem à vontade para fazer perguntas. O que tiver ao meu alcance, eu puder ajudar, certamente farei. E fico muito feliz de ter recebido seu convite mesmo. Já te disse isso ali pelo WhatsApp. Que honra a minha morar na sua mente,
seu coração para que esse convite brotasse daí, dessa memória, desse encontro. Muito obrigada, viu? Respeito muito o seu trabalho, respeito muito tudo que você faz com os empresários, empreendedores nas vidas, as que você toca também. E eu tenho certeza que com a missão de servir, você faz muito mais do que isso, porque quando a gente quer servir, Deus já está nos usando para muito mais. Então eu tenho certeza que você é isso na vida do seu pessoal por aí também. Obrigada e parabéns. Amém. Pessoal, sigam o JetaCast. Nosso canal está inaugurado no YouTube. Compartilhem isso aqui para as pessoas que precisam se comunicar melhor, ou seja, para todas as pessoas que você ama, porque é um presentão. E até o nosso próximo episódio. Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.